E aí, galera linda da terceira série, Bob aqui de novo na área. Nessa aula, nós vamos falar sobre o módulo 5 da Geografia 2. E aí, como de costume, como eu fiz das demais vezes, eu vou compartilhar a minha tela com vocês para que possamos, a partir das imagens, corroborar os temas que vão sendo discutidos na aula. Esse módulo 5 da Geografia 2, ele fala sobre a geomorfologia. Geomorfologia que se dedica ao estudo das formas de relevo. No módulo 4, nós conversamos sobre geologia, que faz uma abordagem a respeito da origem e evolução do planeta, principalmente a partir do conhecimento dos chamados agentes internos, os agentes endógenos, todos associados às movimentações das placas tectônicas. Na medida em que os agentes internos foram interferindo na própria formação da superfície, a natureza ela vai agindo com a sua participação na transformação dessa superfície. E é exatamente aí que a geomorfologia entra para nos ajudar a entender. Porém, alguns temas geológicos eles são fundamentais para que possamos delinear nossos raciocínios quanto à geomorfologia. Por isso, eu começo no nosso módulo 5, trazendo lá do módulo 4 alguns tópicos que vão ser importantes durante essa aula. Primeiramente, seguinte, se a geomorfologia se dedica às formas assumidas pela superfície, nós temos que entender a matéria-prima que forma essa superfície, né? Que forma a litosfera, que é a rocha. Né? Litosfera, camada rochosa. Sendo que essa litosfera ela é composta por 3 tipos de rochas que nós veremos a seguir. Então, se liguem, temos um tipo de rocha chamado de magmática. Rocha magmática, eu acho que o nome dela já te dá bastante indícios da sua origem. Ela tem a ver com magma. Então, magma que consegue chegar à superfície, ou melhor, ele ascende, na verdade, do manto e ele percorre pela litosfera, ele já vai encontrando temperaturas menores. Então, observe aqui na imagem, ó, o magma estava aqui no manto, ele vai encontrando aberturas na litosfera e ele vai ascendendo, podendo chegar até a superfície. Foi o que nós trabalhamos como vulcanismo na última aula. Então, percebam 2 situações aqui que eu mostro de magma ascendendo do manto. E nesse caso aqui, notem que o magma ele chegou até uma certa parte do interior da litosfera e aqui ele se resfriou e solidificou. Quando isso acontece, nós dizemos que houve a formação de uma rocha magmática intrusiva. Olha o prefixo in, te indicando a questão de ser dentro de ser um procedimento, de ser um fenômeno interno. Agora, nesse outro caso aqui, notem, o magma conseguiu chegar à superfície, ele saiu da litosfera, certo? Ele chegou à parte externa dela e aqui viveu o processo de solidificação. Quando a solidificação, o endurecimento do magma acontece na parte externa da litosfera, nós vamos ter a formação de uma rocha magmática extrusiva. 2 exemplos aqui, o granito, uma rocha magmática intrusiva. O granito é comercialmente bastante conhecido, vendido como pedra decorativa. É muito possível que você tenha na sua casa a bancada de alguma pia de granito. E o basalto é um tipo de rocha magmática extrusiva. Certo? Tranquilão? Belezinha? Um outro tipo de rocha vai ser chamado de sedimentar. As rochas sedimentares
elas originam-se a partir do agrupamento, da junção, ao longo de muito tempo, de vários sedimentos. Sedimentos são fragmentos, são restos produzidos pela própria natureza. Aí aqui temos alguns exemplos. Eu acho que o calcário e o carvão mineral, abordado lá na aula de energia, como também na aula de indústria, são exemplos, assim, pelo menos de nome, conhecidos por vocês, dentro do contexto de rochas sedimentares. E, para finalizar, o terceiro tipo de rocha é o chamado rocha metamórfica. As rochas metamórficas, o nome já diz, metamorfose, transformação. Elas se originam a partir da transformação de rochas pré-existentes, rochas que já existiam e deram origem a rochas totalmente diferentes. Então, olha aqui, ó, nós vimos o granito, o exemplo que eu dei de rocha magmática. Quando o granito ele é submetido a uma variação muito brusca de temperatura e pressão, ele sofre o metamorfismo e dá origem aqui, ó, ao gneiss, uma rocha totalmente diferente. Olha aqui, ó, o calcário, quando sofre metamorfismo, ou seja, quando sofre uma variação muito significativa de temperatura e pressão, vai dar origem ao longo do tempo a um outro tipo de rocha totalmente diferente, mas que de nome você conhece, o mármore. Então, o gneiss, o mármore, foram granito e calcário, respectivamente, no passado. São exemplos de rochas metamórficas. Visto isso, nossa litosfera composta por esses três tipos de rocha, e é na litosfera que vão se desenvolver as formas de relevo. Perfeito. Relevo que, do Brasil, nós iremos ver no módulo 6. Mas as formas de relevo, elas possuem uma base rochosa. Então, a base rochosa das formas de relevo vão ser chamadas de estruturas geológicas. E aqui nós podemos vê-las. Até numa ordem cronológica de formação, comecemos a falar do chamado cráton. O cráton, quando está exposto, quando está visível na parte externa da litosfera, ele vai ser chamado de escudo ou maciço cristalino, como é o caso aqui. Então, os crátons, né, que podem ser chamados de escudos ou maciços cristalinos, foram as primeiras partes sólidas da litosfera. Lembrem que no início do planeta a temperatura era muito alta, então não existia uma camada, né, rígida, era tudo magma. Quando a temperatura foi diminuindo, as primeiras porções de magma foram se resfriando, foram dando origem aos crátons, né, os chamados escudos ou maciços cristalinos, quando estão dispostos na superfície. Então, é a estrutura geológica mais antiga. Com o passar do tempo, a natureza foi produzindo muitos sedimentos que foram se depositando sobre essas áreas cratônicas e dando origem às chamadas bacias sedimentares. Notem aqui, ó, essas camadas horizontais coloridas representam camadas de sedimentos que foram se depositando sobre essa área cratônica aqui. Quando essa área cratônica está, né, soterrada, coberta por material sedimentar, por uma bacia, ela vai ser chamada de plataforma. Ah, tá, beleza. Então aqui eu tenho uma plataforma e aqui eu tenho, na verdade, uma bacia sedimentar, né, acúmulo de sedimentos que se depositaram sobre essa estrutura cratônica. Na aula passada, nós vimos que as rochas, quando são submetidas a uma intensa pressão mediante a convergência de placas tectônicas, elas dobram, assumindo altitudes que ultrapassam, né, aos milhares de metros, dando origem aos chamados dobramentos modernos, que, no que se refere à formação de relevo,
são as nossas montanhas. Então, é a estrutura geológica mais recente, formada de 65 milhões de anos para cá, dentro do contexto de tempo do planeta, é a estrutura geológica mais nova, mais moderna. Por isso, a nomenclatura dobramentos recentes. Você consegue perceber que na escala de tempo, né, que os escudos foram se formando há muito, muito mais tempo, e aí os dobramentos modernos há alguns milhões, enquanto os escudos há alguns bilhões de anos. No Brasil, nós temos essa disposição aqui de estruturas geológicas. Nós temos em amarelo os escudos, né? E em verde as bacias. Nós temos 64% de bacias sedimentares e 36% de escudos cristalinos. Não há dobramentos modernos, e nós vimos na aula passada por quê, pela posição central do Brasil na placa sul-americana, certo? Estamos distantes das bordas onde acontecem as convergências, né, as orogêneses convergentes, que produziriam possíveis dobramentos modernos aqui no país. Ok? Queridos, na medida em que a superfície rochosa ela está formada, e esse processo, como você viu, ele tem muita influência dos agentes internos na formação, essa superfície ela é constantemente transformada, alterada, modelada pelos agentes externos ou exógenos. Quem são esses agentes externos ou exógenos? São elementos da própria natureza. Então, aqui, ó, vento, mar, o sol, que vai representar a questão do aquecimento da superfície, os rios, certo? O gelo, a ação da água da chuva e o próprio homem, representado aqui por essa ação de desmatamento. A combinação dos agentes exógenos vai produzir uma sequência de processos responsáveis pela constante transformação, pelo modelamento melhor da superfície terrestre. Esses processos que eu acabei de dizer, que acontecem sequencialmente, que estão associados à ação dos agentes da natureza, os nomes você já deve ter estudado, você vai lembrar lá do sexto ano, do primeiro ano, do médio, intemperismo, erosão e sedimentação. Então, a água da chuva, o vento, o mar, o gelo, a ação do homem, juntos ou separadamente, mas todos contribuem para que ocorram na natureza o intemperismo, a erosão e a sedimentação. E esses processos transformam a superfície o tempo todo. Eu trouxe essa imagem com um evento simples, muito comum, os deslizamentos de encostas, para que consigamos identificar nesse evento a participação dos agentes da natureza, promovendo os processos transformadores em temperismo, erosão e sedimentação. Então, notem aqui, no primeiro momento, nós temos uma encosta e ela está com uma cobertura vegetal. Queridões, a cobertura vegetal ela oferece proteção ao solo da encosta. Proteção a quem? A água da chuva, a ação da chuva, que é, sem dúvida, o agente de maior capacidade de transformação da natureza. A água da chuva, a vegetação, ela vai interceptar a água da chuva, que vai escorrer pelas folhas, pelos galhos, pelos troncos, até chegar ao solo. Então, boa parte da água da chuva chega ao solo já com uma velocidade menor, com um impacto menor. Então, uma parte da água da chuva vai direto ao solo, ela vai escorrer, o chamado escoamento superficial, porém, uma outra parte vai ser absorvida pelo solo. Então, você vai ter a divisão do caminho da chuva aí. Uma parte vai bater no solo direto e vai escorrer, uma outra boa parte, a vegetação vai proporcionar facilitação da absorção por parte do solo. Beleza? E isso vai protegendo o solo da ação muito intensa, muito agressiva do contato com a água da chuva. Nesse segundo caso, olha o que aconteceu. No segundo momento, a vegetação ela foi desmatada,
E houve construções irregulares aí. Queridos, a proteção que os vegetais exerciam, na verdade, ela foi eliminada, correto? E a água da chuva, então, ela vai ter contato mais veloz e mais intenso com a superfície, e aí aquela infiltração que a vegetação facilitava acontecer vai diminuir, e aí você vai ter muita água de chuva batendo e escorrendo sobre a superfície da encosta. Sem contar que o peso dessas construções também vai ser um fator degradante à estrutura do solo aqui dessa encosta. Gente, está acontecendo intemperismo aí. Esse solo da encosta está sendo enfraquecido, está sendo desmembrado, está sendo desagregado, está sendo desgastado. Então, notem que o desmatamento, a ação da chuva, a ação do homem desmatando e construindo irregularmente, criaram um cenário de desgaste, de fragilização da superfície. Na medida que esse intemperismo, esse desgaste da superfície, vai acontecendo em longo prazo, a superfície aí vai ficando cada vez mais fraca, mais solta. E aí, em um dia de chuva muito intensa, olha o que aconteceu. Parte dessa superfície que está enfraquecida, desgastada, solta pelo intemperismo, foi deslocada, foi retirada do lugar. Aí aconteceu a erosão. Então, peraí, Bob. O intemperismo é o enfraquecimento da superfície, da rocha, né? E aí, mediante esse enfraquecimento, a superfície vai ficando suscetível ao deslocamento, ao transporte, a ser retirada do lugar, como aconteceu aqui. Então, o deslizamento de uma encosta é a retirada do lugar de uma superfície que estava já fragilizada pelo intemperismo, certo? Queridos, aconteceu então a erosão. Esse material que estava aqui, onde eu estou circundando a seta, ele veio parar aqui, ó. Então ele saiu daqui, foi erodido, foi transportado e veio parar aqui embaixo. Sedimentação. Então a sedimentação é o depósito, né, de material oriundo da erosão. Olhem a primeira imagem e a terceira. A paisagem mudou profundamente. A superfície foi alterada. E quem promoveu essa alteração? Os agentes exógenos, a natureza, a partir da ocorrência de 3 processos: intemperismo, erosão e sedimentação. Certo? Aqui eu trouxe outras imagens mostrando para vocês a ocorrência de deslizamentos. Eu quero que vocês entendam, nesse caso aqui, do canto inferior direito, notem que não há uma intervenção humana com construções irregulares, como nos outros casos. Então, o deslizamento de encostas é um fenômeno natural. Então, a água da chuva, mesmo em um local com cobertura vegetal, com o passar do tempo, vai ter acesso à superfície, vai gerar intemperismo, superfície vai ser fragilizada, em algum momento ocorrerá erosão e sedimentação. Mas é óbvio que a interferência do homem desmatando, construindo irregularmente sobre a superfície, vai acelerar, vai intensificar. Tanto certo que há alguns especialistas que trabalham a erosão antrópica, a erosão acelerada, porque ela vai acelerar o processo que aconteceria num período de tempo maior, se fosse dada a sua condição natural. Tudo bem? Queridos, esse esqueminha aqui é legal, olha, porque ele vai te mostrar meio que o passo a passo que eu fui explicando na passagem anterior. Essas setinhas mostrando que o intemperismo vai acontecer é a ação de algum agente da natureza. A água da chuva, o vento, o gelo, a água do rio, a água do mar, o próprio homem, desgastando esse compartimento de superfície aqui, nessa forma de relevo, esse compartimento rochoso. Parte do material, a setinha, mostrando o transporte, mostrando deslocamento, está sendo erodido. Parte disso aqui está saindo do lugar porque foi fragilizado pelo intemperismo. E vai parar aqui,
vai se depositar aqui, chamamos de sedimentação. Intemperismo, desgaste. Erosão, transporte. Sedimentação, depósito, certo? Aí a superfície vai ser constantemente alterada, modelada por essa combinação de situações. Tudo bem, seus lindos? Partiu. O intemperismo, dependendo do agente da natureza, que é mais atuante em sua ocorrência, ou somente atuante em sua ocorrência, ele vai acabar ganhando 3 classificações, né? Olha, aqui eu tenho imagens de superfícies que foram alteradas predominantemente pelo intemperismo físico. Então, notem, aqui nesse caso, isso aqui era um compartimento rochoso maior. Você tinha rocha aqui, você tinha rocha aqui. Porém, a ação do vento foi promovendo o impacto e foi intemperizando, desgastando, certo, essa área aqui. A erosão dela acabou condicionando esse formato. Aqui, a mesma coisa. Nesse caso aqui, foi a correnteza de rios que produziram, na verdade, essa formação rochosa, essa composição paisagística aqui. Nesse caso, você percebe a presença de neve ao fundo, o gelo, água congelando, transformando em gelo, entrando nas fraturas da rocha e dilatando essas fraturas. Então, um processo intempérico físico promovido pela dilatação associada ao congelamento de água nessas fraturas. Então, o intemperismo físico está associado à variação de temperatura que dilata e contrai a rocha e a tipos de impactos gerados, certo, pelos contato com diferentes elementos da natureza, como o vento, como a água do mar, como a água dos rios, certo? Aqui, nesse caso, nós temos notem, um contínuo arredondamento dos picos desses compartimentos rochosos. Eles não se formaram naturalmente assim. Tanto esse arredondamento aqui, quanto esses furinhos aqui na rocha, que você consegue observar, que parece até casinhas de formiga, na verdade foram produzidos por reações químicas a partir do contato com a água da chuva. Então, a água da chuva ela vai promover reações químicas nas rochas, gerando desdobramentos como esse arredondamento dos cumes do relevo da rocha, ou situações como essa aqui, esses furinhos. Então, o temperismo químico, certo? Ligado a reações químicas, predominantemente associadas à ação, o contato com a água da chuva. Certo? Beleza? Algumas secreções, ou então mesmo dejetos de animais, ao entrar em contato com a superfície rochosa, também são capazes de produzir reações químicas associadas ao intemperismo químico. Ok? Beleza? Aqui você tem, olha, vegetais com suas raízes e galhos, formigas fazendo perfurações no solo e o gado, pisoteando o solo. Então você tem agentes vivos sendo, na verdade, responsáveis pela ocorrência do desgaste nas superfícies. Então nós temos aí um intemperismo biológico. Gostaria de destacar que é comum que aconteçam combinações de intemperismos, tá? Nesse caso aqui do gado, por exemplo, é óbvio que o gado é um agente biológico responsável pelo desgaste nesse solo, só que o pisoteio que ele realiza para desgastar o solo é um fenômeno mecânico, é um fenômeno de impacto. Então você tem, na verdade, o aspecto físico acontecendo. Então, ao mesmo tempo que ele é biológico, ele é físico. Então, ele é físico-biológico. Quando eu comentei sobre a questão de secreções e dejetos de animais promoverem reações químicas em algumas superfícies, as secreções e os dejetos
são oriundos dos animais, então tem a questão biológica aí. Mas as reações químicas têm a sua afeição química. Então, eu já vi aí um temperismo químico-biológico nesse meu exemplo. Tudo bem? Então, recapitulando, é comum acontecerem combinações dos diferentes tipos de temperismo na ocorrência do desgaste das superfícies. Ok? Vamos que vamos! Bora a terceira série. Queridões, na medida em que a superfície ela foi desgastada pelo temperismo físico, biológico, químico, ou os dois, ou os três, como eu disse, ela se torna frágil, ela se torna suscetível a ser deslocada, transportada, retirada do lugar. E aí, essa retirada do lugar pode ser realizada por diferentes elementos da natureza. Dessa maneira, a erosão vai ganhando diferentes classificações. Dependendo de qual foi o elemento da natureza responsável pelo deslocamento da superfície previamente intemperizada, a erosão vai ganhando classificações diferentes. Olhem essas imagens. Eu tenho aqui a ação da chuva. Então, a ação da chuva que promoveu, olha aqui, esse desmoronamento de parte da estrada de barro, promoveu a abertura dessas canaletas aqui na rua, que abriu essa cratera aqui no solo, que gerou esse processo de deslizamento na encosta. Erosão pluvial, quando a ação da chuva é responsável pelo transporte da superfície que já estava previamente intemperizada. Quero chamar a atenção dessas duas situações aqui. Essas canaletas aqui, com o passar do tempo, com a continuidade da erosão pluvial, né, do deslocamento, do transporte feito pela água da chuva, ela pode evoluir para essa cratera. Então, essa cratera aqui, ela antes foi essa ou essas canaletas. Então, nós vamos dizer que é um processo evolutivo. Essas canaletas vão ser chamadas de ravinas. E as ravinas, quando vão aumentando, assumindo essa feição de cratera, elas são chamadas de vossorocas. Então, ravinas e vossorocas são resultantes de erosão pluvial. A ravina canaleta e a imensa cratera, a vossoroca. Tá? Lindos, nesse caso aqui, a erosão, o deslocamento da rocha que deu origem a essas paisagens foi o vento. Essa paisagem aqui, né, as dunas, elas meio que comprovam que a erosão eólica aconteceu, que o vento foi retirando partículas e partículas e partículas das rochas, né, da superfície, e essas partículas vão se depositar, vão se sedimentar em algum outro lugar. Está aí, então, a formação das dunas, da parte arenosa das praias, certo? Então, nós temos aqui as feições originadas a partir da erosão eólica. O vento foi o responsável pelo deslocamento do material intemperizado das rochas aqui. Ok? Nesse caso, vai entrar em questão aquele velho ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Olha aqui nesse caso inferior à esquerda, furou mesmo. Então, olha que interessante. Que aqui foi de tanta água do mar bater, esculpindo, retirando rocha, que formou essas duas aberturas. Olha aqui, parece até que esse compartimento rochoso ele foi perfeitamente talhado à mão ou com alguma máquina. Não, olha como é que a natureza ela nos traz surpresa e esculpiu perfeitamente esse compartimento rochoso aqui. Olha como parte do litoral, da costa, foi destruída a partir da ação das marés, erosão marinha. Quem já viajou para o litoral nordestino, mas já deve ter visto, pelo menos pela televisão, é muito comum que nós encontremos paredões rochosos se estendendo pelas praias. Parece até mesmo que foi uma retroescavadeira que foi lá e esculpiu na rocha esses paredões, mas não. Foi natureza, a água da chuva, a água do mar,
Olha aqui embaixo, ó, parte de material que desmoronou a partir do contato da água do mar. Então, erosão marinha, certo? Erosão marinha que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui, nesse caso, quem está promovendo a erosão, o transporte de material rochoso, são as águas dos rios. Então, olha que estrutura interessante essa aqui. Olha aqui, os alunos sempre gostam muito de perguntar, professor, os canyons, como o Grand Canyon no Arizona, como eles foram formados? Ação dos rios. Entendo que esse rio, hoje ele está nessa altitude aqui, mas percebam que ele já esteve aqui em cima. Então, o próprio rio foi escavando, ele foi criando esse buraco, dividindo a superfície ao meio. Hoje ele passa entre os dois paredões rochosos que ele mesmo criou. Então, o cânion é resultante de um processo de erosão fluvial, certo? Aqui nós temos a erosão acontecendo das margens desse rio, parte das margens se depositando no leito do rio, entupindo, né, o leito do rio com esse material sólido, diminuindo até mesmo a profundidade. O rio fica todo entupido de material sólido. Esse processo é chamado de assoreamento. Aqui é natural, o próprio rio está promovendo, mas em casos de rios que cortam áreas urbanas, em que são, na verdade, áreas de despejo de lixo, de resíduos industriais, esse assoreamento também acontece a partir dessas ações adequadas do ser humano. Não é à toa que na aula de vegetação a gente comenta que essa vegetação aqui das margens, né, a mata ciliar, ela é importante porque as raízes ajudam a sustentar as margens dos rios, diminuindo esse processo de erosão aqui apresentado. Certo, queridões? Agora nós temos um tipo de erosão que tem a sua origem associado ao gelo. Então, eu já tinha mostrado essa imagem anterior para falar do vampirismo físico, mas aí o gelo que vai se acumulando, ele vai arrancando, ele vai escavando o que tem de rocha, criando ou aumentando essas fraturas que a rocha aqui apresenta. Esses imensos vales aqui, hoje ocupados por água do mar, certo? Esse espaço não existia. Isso aqui foi gelo acumulado sobre um compartimento rochoso que aqui existia, e o gelo foi escavando isso, formando esse vale. O gelo derreteu, e aí você tem água do mar aqui correndo nesse vale. Eles são chamados de fiordes. Eles são muito mais comuns em áreas de latitudes altas, onde a questão da ação glacial é mais intensa, mas esse aqui, ele especificamente no Brasil, mais precisamente no Rio, em Paraty, é um fiord, certo? Lá em Paraty, até uma sugestão de visita aí para vocês, certo? Queridos, esse material ele foi sendo erodido pelos diferentes tipos de erosão, mas ele vai parar em algum lugar, certo? Então, eu trouxe para vocês aqui exemplos bem simbólicos, bem relevantes de sedimentação que formam paisagens na natureza. Olhem aqui, eu tenho um rio, beleza? Só que aqui mais à frente, já é o oceano. Então, isso aqui a gente chama de foz, o encontro do rio com o mar, onde o rio deságua no mar. Porém, se esse rio vem trazendo muitos sedimentos ao longo do seu curso, quando ele chega aqui na foz, que é a parte mais baixa do rio, a água perde força e velocidade para continuar carregando os sedimentos. Aí ele acaba se acumulando assim, em forma de pequenas ilhas. Então aqui, olha o esquema aqui embaixo. Rio, aí aqui é a foz. Esse rio vem trazendo muitos sedimentos que pararam aqui, como ilhas, morrinhos de sedimentos bem na foz. Nós chamamos de foz em delta. Delta do Rio Nilo, delta do Rio Parnaíba. Então, delta, na verdade, é um processo originado, consequente da sedimentação. Quando na foz de um rio
acúmulo de sedimentação que foi trazido pelo próprio rio, eles se formam assim em montes, né? Nessa foz, nós temos aí o delta. Então, a foz em delta é uma manifestação muito simbólica de sedimentação que temos na natureza. Aqui eu tenho um acúmulo sedimentar bem no leito do rio. Isso aqui, com certeza, já é na parte média para a parte baixa do rio, os chamados médio ou baixo curso, onde eu disse, como a altitude diminui a velocidade e força da vazão do rio também, para continuar carregando os sedimentos. Então, olha como a sedimentação aconteceu bem no meio do leito do rio. Nesse caso aqui, prestem atenção, eu tenho um imenso cordão arenoso, eu tenho água de um lado e água do outro. Aqui é o mar aberto. Aqui é um cordão arenoso e aqui é uma lagoa, tipo Lagoa de Araruama, entre outras lagoas que você conhece quando vai visitar a chamada região de lagos aqui no Rio de Janeiro. As lagoas do Rio de Janeiro, lá da região dos lagos, elas foram formadas por esse processo aqui, ó, de restinga. Restinga é justamente esse cordão arenoso. Não existia. Tudo aqui era água. Só que a maré foi trazendo sedimentos, foi trazendo sedimentos, foi trazendo sedimentos, que formou esse cordão arenoso, que acabou aprisionando esse volume d'água do lado de cá, formando uma lagoa. Aí, então, a restinga, que é capaz de formar lagoas, certo? Quando separa a parte da água do mar e a confina, certo? Ela é um exemplo simbólico de sedimentação na natureza. Tudo bem? Beleza, lindos? Dando continuidade, vamos falar agora sobre o solo, que é a camada superficial da nossa superfície, já que a geomorfologia trabalha justamente os desdobramentos relacionados à composição dessa superfície. Todo o solo de hoje ele foi rocha no passado. Então, solo é um agregado de minerais, de matéria orgânica, de água, de ar. Todo solo foi uma rocha no passado que foi sendo intemperizada, erodida e sedimentada. Então, olhem aqui, acho que esse perfil aqui, ó, no canto inferior esquerdo, ele é bem esclarecedor. Você tem aqui, ó, lá no passado, ó, tudo rocha. Aconteceu um pouco de intemperismo, erosão e sedimentação. Ó, formou um pouquinho de solo e aqui embaixo rocha. O tempo passou, essa rocha foi mais decomposta, mais intemperismo, mais erosão e sedimentação é aqui, ó. Isso aqui tudo é solo, subsolo e aqui rocha. E aqui nós já temos, com o passar do tempo, muita rocha já decomposta pelo intemperismo, erosão e sedimentação e solo com várias camadas. Então, quanto mais tempo, quanto mais antigo, né, maior, melhor. Mais evoluída vai ser a formação do solo. Eu vou ter mais solo e menos rocha. Certo? Queridos, deixa eu mudar para essa imagem aqui. Não só o tempo, mas o clima também vai interferir no processo de evolução do solo. Então, nós temos aqui um tipo de solo da letra A, que é formado em clima seco. Poderia ser na Caatinga do Nordeste brasileiro, e aqui no clima B, no perfil B, um clima úmido. A ação da água da chuva vai ser primordial na decomposição da rocha e, consequentemente, transformação em solo. Lembra, eu disse a água da chuva, ela tem um potencial de desagregação muito grande. Então, no clima, no perfil A, onde o clima é seco, onde houve menor participação da água da chuva, notem que nós temos um solo rasinho, pouco solo formado e bastante rocha ainda a ser decomposta. No caso do perfil B, que a água da chuva ela foi muito mais participativa, ela promoveu um processo muito mais intenso de decomposição da rocha. Olha o solo bem profundo e o que sobrou aqui é um pouco ainda de rocha a ser decomposta. Então, peraí, Bob, o tempo e o clima
quanto mais úmidos. A combinação, então, calor e umidade é perfeita para que tenhamos um desenvolvimento mais intenso do solo, para que tenhamos um desgaste maior da rocha, a transformando em um solo bem profundo. Certo? Beleza? Meus lindos, para fecharmos, vamos conversar sobre alguns processos que naturalmente acontecem e que comprometem a qualidade desse solo. E estão, como eu disse, olha, atrelados à chuva. A chuva tem uma participação muito representativa na questão de transformação da superfície, não ficaria de fora também nas suas interferências no solo. Olhem aqui, ó, percebam, imaginem um evento de chuva acontecendo aqui, nesse compartimento de solo. Aqui, a setinha azul aqui, ó, entrando no subsolo, representa a infiltração da água da chuva. Essa infiltração da água da chuva, ela levará consigo elementos químicos, nutrientes, que são importantes aqui, ó, na superfície do solo, para que esse solo seja de qualidade para o desenvolvimento vegetal, para a prática da agricultura, por exemplo. Porém, quando a chuva acontece em grande intensidade, com muita frequência, e esses elementos químicos vão sendo levados para o subsolo, né, cadê? No subsolo, por essa infiltração, essa superfície aqui, ó, vai ficar empobrecida. Bob, reorganiza. Vamos reorganizar. Está chovendo, os elementos químicos que deveriam ficar aqui na superfície são levados para a subsuperfície, para o subsolo, né, por essa infiltração da chuva, deixando esse solo empobrecido. A isso nós vamos chamar de lixiviação. Esse carregamento de elementos químicos e nutrientes, ele pode acontecer para o subsolo ou ele pode acontecer superficialmente. Ele vai sendo levado pela enxurrada da chuva e aí ele vai para um outro lugar, deixando aqui pobre, certo? É o que, por exemplo, acontece na área amazônica. O clima lá equatorial é muito chuvoso, fazendo com que muita água da chuva infiltre no solo, ou então a chuva escorra pelo solo, levando os elementos químicos ou para o subsolo ou então para os rios, deixando o solo pobre desses elementos. Lixiviação. Ok? Então, lixiviação é o carregamento dos elementos químicos e nutritivos do solo pela ação da água da chuva, seja por infiltração ou seja por escoamento superficial. Bacana? Certo? Agora, vamos imaginar uma seguinte situação, que entre os elementos químicos que compõem esse solo aqui, nós temos muito ferro e alumínio. Vai acontecer a chuva, a água da chuva vai promover a lixiviação, vai carregar os elementos químicos ou para o subsolo ou para um outro lugar, para a água dos rios, por exemplo, mediante escoamento superficial. Só que o ferro e o alumínio não vão. Eles são elementos químicos menos solúveis. É mais difícil para a água da chuva realizar esse carregamento. E com o passar do tempo, os outros elementos químicos vão sendo carregados, vão sendo lixiviados, e o ferro e o alumínio vão ficando ali em contato com a água da chuva, certo? E aí, queridos, essa água da chuva entrando em contato com o ferro e alumínio vão promover o quê? Reação de oxidação, enferrujamento, é isso mesmo. Ocorre um processo de enferrujamento do solo, porque houve ali a demasiada concentração, permanência de ferro e alumínio entrando em contato com a água da chuva, se oxidando. Essa oxidação forma uma camada sobre o solo, que é a camada ferruginosa, que aqui no Brasil é chamada de laterita. Então, eles chamam de laterização, ou seja, a grosso modo, o enferrujamento do solo. Ok, queridões? Beleza? Vamos ficar por aqui nesse módulo 5. Já já eu apareço aí na sua tela, bombando com informações do próximo módulo. Mais uma vez, foi muito bom estar aqui na companhia de vocês.
mesmo, certo que virtualmente. E eu volto, correto, no próximo, ok? Valeu, galera! Tamo junto!